A seguir, IIGD Irajá. Elias acabou com o reino de Acabe. Acabou ou não acabou? Acabou. 3 anos sem chuva, 3 anos e meio. A chuva ficou suspensa, não houve chuva. O que aconteceu? A vegetação secou, o gado morreu, o rei ficou pobre, o povo não tem o que comer, está todo mundo com ódio do Acabe, todo mundo com ódio do Acabe. E você quer saber o que Deus fez com Elias? Volta lá em 1 Reis 17, para ver o louco sendo atendido por Deus. 1 Reis 17, versículo 3, versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te... Eu tenho ordenado. Deus disse isso para Elias. Eu tenho ordenado. Irmãos, muitos empresários passaram pela crise, porque Deus enviou os anjos que selecionaram certa clientela. Mas a maioria sucumbiu, porque é a crise. Muitos estão fazendo os tratamentos médicos violentos. Muitos já partiram para a eternidade. Sabe por quê? Pois é, porque a ciência falou mais alto que a loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura. E Deus disse para quem se perde. Será que é por acaso que Deus diz: o justo viverá da fé? O que é fé? Pois é, você não precisa de fé porque você tem. Você precisa de fé porque você não tem. Mas o que mais? Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Só tinha carne para Elias, ninguém mais tinha carne. Fala que é loucura. Abra a boca para falar. Fala contra o povo de fé. Elias parecia um doidinho. Você imagina o jeito daquele homem, falando de Deus pela rua, aquela simplicidade, aquele bobinho. E essa história é muito longa, vai terminar depois de 3 anos e meio, porque Elias vai orar de novo. Ele vai orar de novo, porque ele diz que só haveria chuva ou orvalho, segundo a palavra dele. Enquanto ele não decretasse a chuva de volta, Deus ia segurar a chuva. Você sabia que você tem domínio sobre o seu território se você tiver realmente a semelhança de Deus? Mas muitos estão dentro da igreja e perderam essa semelhança, ou nunca alcançaram. Sabe por quê? Porque é loucura. É sério. Existem pessoas no mundo, esse pessoal fica fazendo o que dentro de uma igreja? O que esse pessoal fica fazendo com uma Bíblia? Aí da forma mais simples, Jesus faz... A cura dessa moça de que eu falei foi na capelinha, não foi aqui em cima não. Não foi com essa multidão que você está, no meio de que você está aqui agora não. Foi num culto pequenininho. Pequenininho o culto. Foi num culto pequenininho. Um grupo pequeno de pessoas. E aí a gente ora e pede: Senhor, o Senhor está aqui porque o Senhor disse que onde estiverem 3, 2 ou 3 no teu nome, o Senhor está presente. Então, Senhor, e agora? Senhor, toca agora. E aí, irmãos? É aquilo que a gente sabe: um crê, outro não crê. Um leva a sério, outro não leva. Assim, em todos os momentos da nossa vida, porque Deus quer cuidar de tudo. Mas você pensa que Ele não repreende? Ele repreende sim, irmãos. A pessoa entra para Jesus com orgulho do saber, do saber do homem. É importante, irmãos. Nós não somos pessoas estúpidas. Só que a sabedoria do homem diante da ação do diabo não vale nada. A sabedoria do homem diante da ação do diabo não vale nada. É por isso que o diabo faz tanta farra nesse mundo. E com tanta gente boa que é de Jesus. Por quê? Porque é loucura. É loucura, é absurdo. Onde já se viu isso? Poder na boca, poder nas palavras. Que besteira é essa?
Ah, é? Ah, é? Pois está aqui o Elias. Só haverá chuva, só haverá orvalho, não haverá nos próximos anos. Nem chuva, nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Você quer ver como Deus leva a sério? Deus não esquece. Chega o Novo Testamento, vem um moço chamado Tiago, inspirado por Deus, lembra de Elias, da história do povo de Israel no tempo de Elias. Tiago capítulo 5, versículo 17. Quem lê comigo? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sua vida poderia estar nesse controle da sua boca. A sua vida poderia estar nesse controle da sua boca. Que isso, pastora? Sim, meu irmão. Você sabe quantas palavras devem estar na atmosfera da sua casa, rodando e trabalhando, daqueles momentos de chateação, de aborrecimento, de lamúrias e murmurações? Que droga, eu trabalho, não consigo nada. Que droga, luto, essa mulher não muda. Ai, meu Deus, misericórdia, para que eu casei? Vira a mulher, para que eu casei, meu Deus? Depois vem para a igreja. Deus, abençoa minha casa, minha família. Elias era homem de uma palavra só, irmãos. Elias era homem de uma palavra só. O povo de Deus precisa acordar para escolher a natureza da sua boca, das suas palavras. Escolhe ou a bênção ou a maldição. Escolhe a obediência ou a desobediência. Se você escolher obediência, assuma obedecer em tudo. Assuma. Paga o preço, meu irmão. Paga o preço das renúncias. Esfriou aquele abrasamento do coração. Não sinto mais nada. Esquece. Esquece, meu irmão. Casamento não se sustenta com sentimento. Casamento se sustenta com doação de vida. Casamento não se sustenta com sentimentos. Você vê o que acontece hoje no mundo. Gostou, olhou, gostou, se apaixonou, ficou e depois enojou. Acabou. O que foi? Acabou. Não sinto mais nada. Diante do conhecimento da palavra de Deus, eu nunca ouvi coisa mais idiota do que essa. Quando teu filho faz pirraça à vontade, que te deixa com raiva, você também não sente nada de amor. Sabe por que não sente? Porque amor não é sentimento. Você continua cuidando dele, fazendo o melhor para ele, desejando o melhor para ele, porque você ama seu filho. Sabe por quê? Você dá a vida por ele. Você ama o filho, mas não ama o marido. Ama o filho, não ama a mulher. Até quando essa idiotice vai estar dentro das igrejas trabalhando? Sentimento, eu não sinto. E sabe, eu também não estou sentindo vontade de ir na igreja. Está endemoniado. Processo. Ué. O único que não tem interesse em que alguém entre numa igreja e escute a verdade é o diabo. Você tem que sentir. Não, eu só vou à igreja quando eu sinto vontade. Fui falar de batismo. Chegou no final do culto, chegou um senhor para mim. Pastor, sabe por que eu ainda não me batizei? Porque eu ainda não senti. Eu falei, como é que é? Você quer sentir o quê? Eu falei assim, olha só. Os mandamentos da palavra não são suficientes? Eu não estou entendendo. Então é melhor o senhor ouvir melhor, o senhor abrir o coração e os ouvidos. Sabe por quê? Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Será que o senhor entendeu? O senhor não está com vontade de mergulhar nas águas? Teve uma senhorinha lá na Piedade. Quero me batizar, que eu quero ir para o céu. 97 aninhos. Quero me batizar, que eu quero ir para o céu. Eu já sei que para ir para o céu eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que batizar. Já aceitei Jesus, eu quero me batizar. Aí os obreiros vieram falar, apanhamos a senhorinha. E aí a filhinha veio junto. E aí, quando chegou, ela disse, a água é fria? Eu falei, não tem água quente. Então não vou não. Comédia. Na hora de entrar no batistério. Batistério lá na Portela. Na hora de entrar no batistério, não vou não.
Não vou, não, que eu sinto muito frio. Aí eu dentro de mim, Senhor, o que eu faço? Talvez seja a última chance dela, né? Virando cabo da Boa Esperança. Aí lá fui eu, senhora, olha só. Depois que a senhora colocar o pezinho, a senhora for entrando devagarinho, seu corpo vai acostumando, a senhora não vai sentir nada, fica tranquila. E a unção desce, é mesmo? É, fica tranquila. Que luta. Que isso? Você pode rir. 40 minutos. 40 minutos. Escada para subir, escada para descer. 40 minutos. Era uma piscina mesmo. Subia a escada e descia a escada. E aí, 40 minutos. Quando ela chega lá no alto, ela vira para a filha e fala assim: filha, será que eles não vão me afogar? Foi um dos batismos mais interessantes que eu já realizei na minha história. Eu mesma batizei essa senhora. Nesse dia eu estava realizando o batismo. Tá bom. E aí? E vamos continuar esperando, ainda não passaram os 40 minutos. E passinho. Ah, não, tá gelada. Você mentiu para mim. Eu não menti para a senhora. Entra que a senhora vai ver que é assim. Depois que a senhora acostumar na água, a senhora vai esquentar. É mesmo? Bota o pé. E vai. E ali, ó. Tá bom. Quando entrou na água, que eu pensei, graças a Deus, conseguimos. Ela levanta as mãos e dá um grito: socorro, vão me matar. E a família que estava toda lá. 1998 foi comédia, mas conseguimos. Senhora, ninguém vai. Isso aqui é a sua salvação. A senhora, quem crê, lembra? Quem crê e for batizado. Tá bom, tá bom. Pum, pum. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que eu nunca desci alguém as águas tão depressa. A obediência, irmãos. Não tem que sentir. Só tem que obedecer. Respeitar. Respeitar a palavra de Deus. Enquanto as pessoas não entenderem que a Bíblia Sagrada é Deus falando, vai faltar fé. Vai faltar obediência. Estarão em caminhos tortos, caminhos errados. Prevalecerão os caminhos, os próprios caminhos. O caminho do orgulho, o caminho da vaidade, o caminho da arrogância, o caminho da cobiça, o caminho, vamos lá, do fracasso, do sentimento da derrota, o caminho que só faz olhar para trás, olhar para trás, olhar para trás. Tem que olhar para a palavra, irmãos. Elias era um sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele era um homem temperamental, era um ser humano normal, tinha as emoções, só não pecava. Jesus viveu aqui na terra como homem, ser humano de carne e osso. Nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Por que o cristão leva isso a sério? Porque a vida com Jesus não vira verdadeiramente, né, a razão da sua vida e a sua profissão. Quando alguém confessa Jesus como Salvador, está fazendo uma profissão pública de fé. Ou seja, eu vou professar a minha fé. Ou seja, eu vou viver dia e noite a minha fé. Eu vou ter comunhão com meu Deus. Deus vai dirigir a minha vida. A gente vê que os cristãos de hoje não respiram o Espírito Santo, não falam literalmente a palavra e depois nos criticam e dizem não é bem assim. Sabe por quê? Porque o cristão fica no meio termo. Enquanto ele não entrar na terra de Deus 100%, ele vai continuar vendo coisas erradas em quem quer levar Deus a sério, ou em quem leva Deus a sério. Elias devia ser taxado de doido, irmãos. Sim! Aí ele desafia o Acabe e diz: olha aqui, vamos lá. E aí ele ora e Deus manda a chuva de volta. Ainda acontece um fato muito interessante, mas muito mesmo. O Elias tem um auxiliar, né? Todo mundo sabe, o Eliseu sucedeu o Elias. O Elias virou-se para o auxiliar e disse assim: sobe a montanha
e vê lá se tem alguma nuvem, porque a chuva vai cair. O auxiliar vai, fica olhando para o céu, aí volta e diz: Senhor, não tem nada, o céu está limpinho. Volta lá, volta 7 vezes. Às vezes o cristão não tem paciência de esperar Deus responder. Aí corre na Dona Maria, na Dona Joaquina, na Dona Josefa. Até quando esse espírito de adivinhação vai trabalhar no meio do povo de Deus? Pastora, leva Deus a sério, meu irmão. Leva a palavra de Deus a sério. 66 livros não são suficientes para você. Você precisa de alguém fora dessa palavra para te direcionar da parte de Deus. Alguém fora dessa palavra. Alguém fora dessa palavra precisa de mais alguma coisa. Toma cuidado, meu irmão. Leva a sério, respeita. Que isso? Eu sei que eu levo uma retada e pouco me importa. Sabe por quê? Porque o que está na Bíblia tem que ser falado. Vai em Mateus, capítulo 11, versículo 13 até o 15. Mateus, capítulo 11, versículo 13 até o 15. Quem lê comigo 13? Porque todos os profetas e a lei, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E o 15? Estavam falando de Jesus, no espírito de Elias, ou seja, com o poder. Todos os profetas, porque todos os profetas e a lei profetizaram, até quando? Então teve um limite de tempo? Até João, até ele. Para quem entender, meu irmão, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É por isso que tem tanta gente arrebentada dentro das igrejas. Estou cansado de receber isso e dizer: olha para a simplicidade da Bíblia, olhe para a simplicidade da palavra. Quer ouvir o Espírito de Deus? Ouça a palavra de Deus, o que já está escrito em 66 livros. Porque o que Deus tem a falar, além disso, Ele quer falar ao teu coração. Você tem acesso a Deus. Fala com teu irmão: Jesus é o acesso. Fala com a tua irmã: Jesus é o acesso. Diga: Jesus é o acesso. Respeite isso, meu irmão. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Então eu não posso encerrar sem voltar em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós começamos no 27. Mas se você ler o 26, a tua abrangência de entendimento fica bem melhor. 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Dá uma paradinha. É por isso que você vê na Bíblia, irmãos, profetas como Elias, que você não tem o histórico dele de família, de infância. Você vê o Eliseu, era filho de fazendeiro. Ele cuidava do campo, dos campos do pai. Haviam 12 juntas de bois, grupos de bois, trabalhando o arado. Ele ficava com a 12ª, ele estava lá no campo. Quando Elias passou, pegou a capa dele e jogou em cima do Eliseu. Tum! Ou seja, você é o sucessor. Ah, mas quem é o Eliseu? Filho do fazendeiro. Quem é? Ah, o Zé Bobão. Ah, é? Lá vai outro Zé Bobão para mandar fogo do céu mesmo. É por isso, irmãos, quer dizer, a pessoa está dentro da igreja. Enquanto os seus conceitos estiverem como bandeira da sua vida, Deus não pode trabalhar. Questionando como é que vai ser curado de um câncer, como que vai ficar imune ao veneno do mosquito. É por isso que Deus muitas vezes fica impedido de trabalhar na vida de um filho, na vida de um cristão. Se o cristão soubesse o potencial que ele tem, o potencial que ele pode ter de fé, o poder que ele pode ter na sua boca, de fazer o mundo espiritual lhe respeitar, a história seria outra.
Quando os cristãos tiverem temor a Deus, você pode ter certeza que Deus vai ter prazer em exaltar esse cristão para dizer, esse é meu. E Deus não escolhe pessoas tão nobres, não. Ele escolhe exatamente pessoas simples. Sabe por quê? É mais fácil os simples acreditarem. Pessoas são chamadas de tolas e idiotas como nós, que contemplamos pessoas curadas de câncer, de vírus HIV. Pessoa chega arrebentada na igreja, daqui a pouco está com a vida no topo da vitória. Leva Deus a sério, Deus vai te levar a sério. 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para que nenhuma carne se glorie. Às vezes as pessoas chegam em alguns patamares. Isso tem demais. Fora e dentro das igrejas. Meu líder viu que eu sou uma pessoa inteligente. Meu líder viu que eu sou uma pessoa séria. Pode registrar, põe na tua agenda. Subiu no coração, vai cair, meu irmão. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. É pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que nós temos a sabedoria do céu para ter discernimento das coisas, coisa que muita gente, meu irmão, que está lá no topo da terra, não vê. Quantas vezes eu vejo demônios olhando nos olhos de alguém. Me trouxeram uma mulher endemoniada e a sobrinha dela estava do lado. E quando ela olhou para mim, o demônio deu uma risada de deboche da minha cara. Eu falei, sai dela, Satanás. Pode sair. E a sobrinha dela, não grita com a minha tia. E eu disse, cala sua boca, você não sabe o que está dizendo. E aí eu pedi, Jesus, derrama fogo, agora você vai manifestar mesmo, não vai se esconder. Uau, meu Deus, nunca vi minha tia assim. Eu falei, então vamos aprender o que é isso. Para deixar de ser bobo e abrir a boca sem conhecimento. Ele se fez para nós sabedoria, justiça. Jesus é a nossa justiça. Santificação, meu irmão, se santifique. Sai dos costumes desse mundo. A moda do mundo não serve para você. O vício de linguagem não serve para você. Os medos não servem para você. Sai dos costumes do mundo. Se santifique. Santificação e separação. Se santifique. O casamento acabou no mundo. Não o teu, meu irmão. Você está diante do Deus vivo. Sabe quem foi que uniu o macho com a fêmea? Deus. Não se atreva a dividir o que Deus uniu. Não se atreva a dividir o que Deus uniu. Mas tem gente que se atreve, bate com a mão no peito e diz, eu sou de Jesus. Vamos ver naquele grande dia? Naquele dia nós vamos ver. E para terminar, redenção. Sabe o que é isso? Redimidos. Resgatados, trazidos de volta. O diabo tomou conta de todo mundo porque Adão entregou. Jesus veio e disse, vem, eu te compro com meu sangue. Vem. E você? Por que tem tanta gente que entra nas igrejas e resiste tanto ao amor de Cristo? Por que resiste tanto a esse conhecimento? Por que não abre o coração? Em vez de ficar aí com seus pensamentos, dividindo o que é o que não é. Não, eu entendo, eu acredito numa parte, mas a outra também não é bem assim. Para, meu irmão. Seja simples. É por isso que Deus não escolhe pessoas que são, nem escolhe os nobres, nem escolhe os muito inteligentes do mundo. Ele escolhe pessoas simples. Como Elias, como Eliseu, como os apóstolos. Você sabia que os 3 apóstolos com os quais Jesus mais gostava de orar eram 3 pescadores? Conhece a história de pescador? Havia um muito culto. O quê? Chefe da coletoria de impostos, ministro da fazenda. Jesus nunca o levou para orar. Escreveu um grande evangelho, Mateus. Era Levi. Jesus nunca quis orar do lado dele a sós. Por que será? Mas a gente gosta de chamar alguém para orar, irmãos.
que tem uma fé de criança e não gosta de gente que questione Deus. Como é que eu vou ficar curado se isso tá dando em todo mundo e é dengue? Será que nós entendemos? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.